Sejam bem-vindos à aula de número 23, a carta dos ratos. É uma carta que eu gosto bastante, eu acho uma carta muito curiosa. Eu vejo negatividades e vejo positividades nela também, claro, dependendo da leitura, dependendo da pergunta, em qual posição essa carta tá e as demais cartas que estão ao redor dela. A carta dos ratos, ela sempre é vista como os pequenos problemas escondidos que estão e vão fazer grandes estragos. E de fato é exatamente isso que essa carta traz, né? Pequenos problemas mal resolvidos ou pequenos problemas que estão escondidos, que quando vier à tona, você vai observar aí o grande estrago e o grande prejuízo, porque o acúmulo desse problema traz esse prejuízo. Imagina você, um saco de farinha é o seu tesouro, né? Você foi lá, plantou, colheu, moeu, peneirou e tá aquele saco lindo de farinha lá. Aí você abre a porta do seu celeiro, o saco de farinha lá tá bonito. Aí no outro dia você vai lá, abre de novo o celeiro, só abre a porta. Aí o saco tá lá, parado, bonitinho. E você faz isso por dias, né? Aí no dia D, você vai lá pegar esse saco de farinha. Quando você vai levantar o saco de farinha, só sai o saco de farinha, só vem o saco, a trouxa, né, do saco. A farinha, ela cai toda lá. Quando você vai observar, aquele saco foi todo roído. E o teu tesouro, o teu trabalho foi ali, então, por água abaixo. E isso traz o quê para você? Grandes prejuízos e um grande estrago. Por quê? Porque mediante a sua preguiça, você apenas abriu a porta e observou aquilo que estava ali parado. Você não foi lá pegar, limpar, mudar de lugar e observar, até mesmo se estava vindo alguma umidade. Então, os ratos, eles falam sobre isso, né? Que tem algo sendo corroído, algo sendo destruído que você não está percebendo. Mas às vezes você não percebe porque você não quer ver ou porque você tem preguiça de ir lá mexer. Então, ele pode estar falando sobre isso, que a sua preguiça também leva as coisas a se estragarem, a você ter prejuízo, porque você não foi lá e não observou. Então, eu acho muito legal esse exemplo que você pode sim levar para o seu cliente, para o seu consulente, colocar para pensar. Tem uma situação aí que está parada, que você não se movimenta, você observa de longe. E quando você, no momento que você for lá querer pegar aquilo, resolver, fazer aquilo acontecer, já estragou, você já perdeu. Por preguiça de ir lá movimentar aquele saco. Quem sabe se você não tivesse ido lá no primeiro dia, poxa, deixa eu pegar, levantar, olhar, se não tinha percebido alguma coisa ali. Então, esse grande estrago foi o quê? Os acúmulos de problemas que foram deixados ali. Então, a carta dos ratos, ela também trazem ali palavras-chave que elas levam você a exemplificar situações mediante aquela pergunta. Né? Não dá para você ficar falando só de desgastes, de roer. Não, você pode estar usando outros exemplos, né? A carta do rato, ela traz ali as palavras-chave como acúmulo, desorganização, né? Se os ratos, dependendo assim, eles não têm muita organização. Problemas, consequências negativas, frustrações, danos, perdas. Falta, né, de atenção leva você ali a ter desperdício. Pode falar de ansiedade, de distração, de incômodo, esgotamento, fadiga, do roer, de destruir, de coisas escondidas. Pode, mas você não pode ficar ali robotizado só nisso, né? De coisas escondidas, porque a gente fala que quando vem os ratos, tem coisinha escondida aqui, alguém esconde algo de você, porque de fato o rato, ele rói o saco de farinha, ele vai buscar ali o alimento dele escondido de você. Quando você vai perceber, eles deixam rastros, muitos, eles deixam ali os cocozinhos deles, eles deixam rastros. Mas às vezes pela sua preguiça você não observa.
o rastro, ou você não quer observar. E ali você vai tendo os seus danos, vai tendo os desperdícios, porque as coisinhas estão acontecendo ali e você não está observando. Os ratinhos roeram aquele saco de farinha em segredo. Então houve o quê? Um desgaste, houve um desperdício escondido de você. Mas se você tiver atenção, às vezes por falta da sua atenção, por falta das suas ações, isso vem acontecendo e você às vezes não tá pegando porque você não tá observando direito. Então, por isso que a gente fala de segredos, por isso que a gente fala das coisas escondidas, porque os ratinhos, eles roem, eles destroem uma casa em segredo, né? E quando a gente fala ali também da desorganização, quando você vê os ratos roendo alguma coisa, às vezes ele rói aqui, ele rói ali, ele rói lá, ele rói cá, ele não tem, é muito inteligente, mas é estritamente desorganizado. E eu vejo os ratos também, eles são, os ratos, eles são covardes. Eles são extremamente inteligentes, extremamente destruidores e covardes. Porque se você tem uma mesa cheia de alimento, né? Monta aí no seu pensamento um banquete. E um banquete num palácio, as portas todas fechadas e os ratinhos lá comendo. Não tem ninguém, eles estão comendo ali escondido, né? Eles estão roendo tudo aquilo ali escondido. E quando você abre a porta de supetão, você vai ver uma desorganização desgramada, né? Rato correndo para tudo quanto é lado, pulando, não sabe nem o que faz. E eles são covardes, porque eles não têm coragem de ficar ali para defender o alimento deles, porque eles são pequenos. Então eles se acham, né? De fato eles são, mas eles se acovardam. Então, dependendo da situação da carta e da pergunta, você pode estar ali também. Olha, existe uma covardia aqui, alguém que se esconde porque tem medo de você, porque é covarde. Tem gente que está fazendo coisas escondidas de você porque é covarde, não tem coragem de dizer o que está acontecendo. Então, a carta dos ratos, ela fala muito sobre isso. Ela fala sobre o estresse. Por quê? Porque o rato, ele tá sempre estressado. Por ele ser covarde, muito pequeno, então ele tem medo a todo momento. E o medo, ele traz ali, né, a obsessão, ele traz o agito, ele traz ali a fadiga, né, e o esgotamento. Então, por isso que nas palavras-chave tem, né, a fadiga, o esgotamento, e sempre desconfiado, eles nunca têm sossego. Por mais que eles estão roendo e destruindo ali as escondidas, tem o olheiro. Tem o olheiro lá porque eles são desconfiados, porque eles são extremamente covardes, medrosos. Então eles vivem, né, nesse esgotamento, sempre ali incomodado, e eles desperdiçam tudo. Porque, de fato, eles não comem, né? Eles não. Se você colocar um pão ali, eles não comem esse pão inteiro. Eles comem um pedacinho desse pão e eles acabam ali, então, desperdiçando o resto. Por isso que a gente fala do desperdício dos ratos. Então, o rato, ele é muito curioso, né? Eu já vi e li também em outros estudos que o rato, ele traz ali aquela paixão, né? Aquela paixão aos extremos quando vem a carta do rato. Tem muita gente que fala que o rato, ele traz ali a paixão mediante ali, né, aquela fadiga, aquela ansiedade. Então tem pessoas que determinam o rato juntamente com o coração como uma paixão desenfreada. Então, para cada pilar, né, da vida e para cada pergunta e também as cartas que estão ali no redor, os ratos, eles vão trazer ali uma simbologia.
Ou ela vai trazer uma simbologia boa, positiva, mediante as cartas, ou negativa. Às vezes, a pessoa ser covarde e ter medo não significa o lado negativo. Para um relacionamento, a pessoa que está ali se relacionando, vem a carta dos ratos, a carta do coração, vem a carta dos lírios. Olha, essa pessoa, ela gosta de você, ela é sincera com você, mas ela é covarde, ela tem medo de se posicionar, ela prefere manter ali os sentimentos delas escondidas. Ela prefere manter o sentimento em segredo. Ela tem medo de se expor. Ela é covarde. É uma pessoa que é ansiosa, não sabe lidar ali com as emoções, não sabe para que lado vai. Então, você pode estar usando isso. Claro, depende da pergunta. E dependendo do relacionamento, também depende das cartas, pode estar falando, olha, algo está perdendo a força, o encanto. A união de vocês, ela está sendo corroída, porque existe o acúmulo de problemas de vocês, mas falta em vocês o zelo de ir lá e cuidar da relação. Aí você pode exemplar o saco de farinha. O seu relacionamento está como um saco de farinha, está parado. É muito valioso para você. É o teu bem maior, este amor, esse seu companheiro, essa sua relação, mas está parada. E quando você for se movimentar, fazer alguma ação para trazer caminhos novos, você pode ter ali desperdiçado o seu tempo, porque os ratinhos já foram lá e corroeram tudo. Por falta de zelo, por falta de cuidado. Então, a destruição foi acometida. Existem discussões no seu casamento, no seu relacionamento, existem situações escondidas porque você não revela o seu sentimento, a outra pessoa também não revela ali o sentimento, vocês vivem em conflitos e está havendo o quê? O desperdício de emoção e a perda da emoção. Vocês estão deixando as coisas serem destruídas porque você guarda os seus segredos e a outra pessoa também. Pode ser isso, né? No trabalho, olha, eu tô preocupada no meu trabalho, não sei o que tá acontecendo. Olha, existe uma desorganização no seu trabalho, existe acúmulos de documento. E isso pode o quê? Trazer desorganização, estresse e fadiga. Você pode também estar dizendo, olha, existe o acúmulo de dívidas no seu campo financeiro e você não está fazendo nada para se movimentar e isso vai lhe trazer um grande estrago. Existe desperdício na sua vida financeira, na sua casa, desperdício de dinheiro indo para outras coisas e você não está observando, porque falta organização. Então, você também vai dar uma orientação para o seu consulente, o seu cliente. Então, a carta dos ratos, ela não tem só, o seu casamento tá com desgaste. Ah, tá, e aí? E qual é a orientação que você tem que dar pra pessoa? Quais são os exemplos? Poxa, vai lá, pega esse saco de farinha, leva pra tomar um sol, limpa. Vê se não tem sujeira, vê se não tem cocôzinho ali. O cocôzinho do rato é um indício de que tem alguma coisa escondida ali. Que tem alguma coisa que pode trazer um incômodo para você. Não esconda esse vestígio aí de ninguém, né? Exponha isso, olha, tem um cocôzinho aqui. E isso, se tem esse cocôzinho aqui, é porque existem uma tropinha aí atrás. É expor também o sentimento, é expor ali as situações para que não haja grandes estragos. Então, essa carta do rato, eu acho ela assim muito cheia de mistérios e muito cheia ali de situações, de exemplos que você pode citar. E é importante que você ali de fato vá buscar a personalidade do rato, as fragilidades do rato, né? Quais são as qualidades e os defeitos dos ratos, as curiosidades, para quando você fizer uma leitura, você trazer esses exemplos e poder direcionar as pessoas, poder orientar, e a tua leitura ficar muito mais bonita, a tua leitura ficar uma leitura mais carismática. Isso é muito importante, isso é muito bom, porque quando você pega a carta dos ratos, você não vai ter medo de ler ela, porque você vai entender exatamente o que ela quer saber em cada local.
Então, o que você vai fazer? Eu busquei os ratinhos aí para tudo quanto é lado. E nós temos também personagens infantis muito importante que ele vem na característica do rato, principalmente o Mickey. O Mickey tem várias curiosidades. Você pode sim buscar essas curiosidades e colocar na sua leitura. Mas eu acho bem importante você buscar o ratinho mesmo. Escrever. Quais são as palavras que identificam esse rato, as curiosidades dele dentro de um relacionamento? O que pode esse rato estar querendo dizer mediante a uma pergunta? Bola aí uma pergunta. No amor, para um novo amor, no trabalho, ou até mesmo, né, na personalidade de alguém. Pode ser uma pessoa desorganizada, instável ou rápida, porque o rato ele é, né, rapidinho. É alguém também que pode se esconder, faz as coisas escondidas, tem muito segredo. Ou alguém que esconde sentimentos, como a gente falou, da covardia, das emoções. Também pode ser alguém que deixa os problemas serem ali acumulados, quando vai ver já era, né? Deixou os boletos lá atrasados, quando foi pagar, nossa, o juro tá comendo até a alma. Pode ser uma pessoa que não tem direcionamento financeiro e acaba ali passando por desperdícios desnecessários. Pode ser alguém ali estressado, que fica pra lá e pra cá, anda muito, corre pra lá e pra cá, movimentação. Pode estar falando também, gente, muito. Eu vejo os ratos falando muito de comunidade, né? Porque um ninho de rato não é um ratinho só, são vários. Então, geralmente, dependendo quando a pessoa ela fala assim, onde eu vou encontrar esta pessoa, né? Você já deve ter feito esse tipo de pergunta ou se deparado com esse tipo de pergunta. Eu estou em busca de um novo amor. Aonde eu vou conhecer essa pessoa? E vem um exemplo, a cartinha dos ratos. Você fala, e agora? Não. Olha, é um lugar onde se tem muito movimento de gente, de pessoas, o vai e vem de pessoas, um lugar público. Você já matou aí. Porque você tem que entender também disso, que as comunidades do rato, como ele vive, as movimentações dele. Então, fala de locais de muitos ratos, né? Então, fala de local público, de onde tem muita gente circulando, vai e vem de pessoas. Tá? Então é muito interessante você buscar isso também, a sensibilidade do rato. O rato também é sensível, carinhoso, delicado, brincalhão, divertido, extrovertido. Mas isso é muito importante você saber, porque quando você fizer as jogadas, que as suas lâminas de cartas estiverem na sua mesa, a sua intuição já vai dizer para você, é isso aqui, esse rato. O rato tá dizendo isso aqui para você. E você vai entender, porque você entendeu, você conheceu a carta. Você não tá ali robotizada nas palavras-chave. Você tá entendendo exatamente o que essa carta quer dizer. E você vai fazer esse trabalho, porque isso é muito importante para você. A hora que terminar essa aula aqui, você já pega seu caderno, as suas canetas aí, já vai no Google, o nosso amigo aí, vai buscar ali as particularidades, as curiosidades do ratinho, tá bom? E eu vou esperar você na próxima aula, que é a aula da carta 24, a carta do coração.